Olá, turma. Vamos continuar com um estudo dos sistemas de modulação de tempo contínuo, né? Também chamados sistemas analógicos, né? De modulação analógica. Nas últimas duas videoaulas estudamos o sistema com modulação de amplitude, né? Então, olhando essa figura aqui, né? Só lembrando que vimos essa figura na videoaula anterior, né? Aqui seria então a portadora, e aqui seria o sinal modulante ou o sinal de mensagem, né? E aqui, né, essa primeira forma de onda aqui modulada, né, é um exemplo de modulação de amplitude, né? Vimos várias variantes de modulação de amplitude. Então, basicamente, observa-se, né, uma variação da amplitude da envoltória, né, do sinal modulado, né, da portadora. Ou seja, a envoltória da portadora, que aqui era constante, aqui começa a manifestar uma forma parecida, né, com a forma da onda da mensagem, né? E aí vimos várias variantes de modulação de amplitude, né? Então hoje vamos começar a estudar a modulação angular, né? Onde as variações, né, de amplitude da mensagem agora vão se traduzir não mais em variações da amplitude da portadora, e sim nas variações da frequência instantânea ou da fase, né? Que seriam essas duas figuras que estão aqui embaixo. Então vejam que nas duas figuras, né, a envoltória mantém-se constante, né? E o que muda, né, é o posicionamento relativo dos cruzamentos por zero, né, desse sinal. É difícil diferenciar qual aqui é modulação de fase e qual é modulação de frequência, porque olhando assim, a simples vista aqui, são muito similares a formas de onda, né? Mas nos dois casos se observa que há uma variação da frequência, né, em função, né, da amplitude do sinal de mensagem. Então, ambas essas últimas duas figuras aqui são casos típicos ou são exemplos ilustrativos de modulação angular. Então, olhando aqui de novo aquela expressão, né, geral de um sinal com modulação, né, agora a envoltória, né, que é o que multiplica o cosseno aqui, né, não é mais dependente do tempo, né? Então, agora aqui é uma constante, né, AC. E então esse θ aí de t, né, nesse ângulo aqui, é para onde a mensagem, né, vai ser mapeada, né? E esse θ aí de t, então, é o ângulo da portadora senoidal no tempo t. Então esse ângulo vai mudar em função do tempo, e quem vai ditar essa mudança, né, vai ser precisamente o sinal de mensagem, né? Dependendo de como que essa mudança seja feita, vamos ver que haverá então modulação de frequência e modulação de fase, mas as duas são bem interligadas uma com a outra. Então, para diferenciar então o que seria modulação de frequência e o que seria modulação de fase, vamos definir o que é a frequência instantânea, né? Então, para isso, primeiro vamos definir isso aqui: a frequência média, né, em Hz, ao longo de um intervalo de tempo, né, de duração ΔT, né, que vai de t até t mais ΔT, é dada por essa expressão que está aqui, né, que fica em função desse ângulo aqui, né? Seria simplesmente a diferença do ângulo nesses dois instantes, né, em t mais ΔT e em t, dividido por 2π vezes ΔT. Então isso é a frequência média, né, ao longo desse intervalo. Essa frequência não será constante, né, nesse tipo de modulação, né? Se a gente então fizer esse intervalo ΔT aqui bem pequenininho, né, tender a zero, então chegamos ao conceito de frequência instantânea. Então a frequência instantânea do sinal com modulação angular, que vamos chamar de FI de t, né, vai ser então o limite dessa expressão aqui quando ΔT tende a zero, né? E então fazendo esse ΔT ir para tender a um diferencial, né, fica essa expressão que está aqui embaixo. Ou seja, que a frequência instantânea, que coisa é a frequência instantânea? A frequência que esse sinal aqui terá em um determinado instante de tempo, que ela não vai ser mais igual a Fc sempre, ela vai ir mudando com o tempo de acordo com a mensagem, né? É dada por essa expressão aqui, 1 dividido 2π, derivado desse ângulo que está aqui, ok? Então, quando que chama-se modulação de fase e quando que seria modulação de frequência? Então, modulação de fase.
o ângulo, né? E basicamente aqui seria a face, né? A face do ângulo, né? É variada linearmente com o sinal de mensagem. Ou seja, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo, né? Esse ângulo θi dt, no caso da modulação de fase, vai ser igual a essa expressão aqui. 2πfct, que seria o valor do ângulo quando não há mensagem, né? Então, imaginem a portadora, né? Sem modular, né? Então, é como se eu tivesse, ou seja, se esse termo aqui fosse zero, né? Eu teria simplesmente esse sinal aqui, a portadora sem modular, né? A portadora sem modular. Então, esse ângulo, né? Quando eu coloco a mensagem, né? Ele vai ser então 2πfct mais, e esse termo aqui é a variação que vai acontecer nesse ângulo produto da mensagem. Kp vezes MDT. MDT é a mensagem. Daí, então, substituindo esse θi dt na expressão geral, né, do sinal modulado, né, ou seja, substituindo aqui, né, nessa expressão, então vai ficar que o sinal modulado com modulação de fase é dado por essa expressão que está aqui, né, onde esse Kp dt é chamado de sensibilidade à fase do modulador. Isso se dá em radianos por volts, né, ou seja, o quanto a mensagem consegue mexer na face, né, da portadora, né? Então, isso aqui caracteriza a modulação de fase. No caso da modulação de frequência, é bem parecido, só que agora o que vai mudar diretamente com a variação da amplitude da mensagem é aquela frequência instantânea que acabamos de definir aí no slide anterior, FI/dt. Então, a frequência instantânea, FI/dt, é variada linearmente com o sinal de mensagem MDT, dessa forma aqui. Então, frequência instantânea, que quando não há mensagem, seria Fc, né? Está a portadora inicial aí, sem mudança nenhuma, nem de fase, nem de frequência, né? Mas um termo aqui que vai depender de MDT. Então, a frequência Fc, a frequência da portadora, a frequência instantânea, na verdade, né? Ela vai variar, né, em volta da frequência da portadora de acordo com esse sinal aqui, né? Com esse termo aqui, que seria um Kf, que também esse termo que está aqui embaixo, agora eu explico, vezes a mensagem. E aí, então, substituindo, né, essa expressão, né, ou seja, lembrando que a frequência instantânea é dada por essa expressão, né, 1 sobre 2π derivada de θi dt, de aí, então, resolvendo θi dt, haveria que integrar a frequência instantânea, é esse resultado que eu vou mostrar aqui, né, certo? Integral, né, da frequência instantânea, que é dada por essa expressão aqui, né. Então seria AC cosseno de 2πfct vezes mais 2πkf vezes integrado de 0 até dm de tal de tal. Então isso aqui é a mensagem, né? E esse Kf é a sensibilidade da frequência do modulador. É um ajuste, é um controle lá que a gente vai ter no transmissor, que vai dizer o quanto, né, a mensagem mexe na frequência instantânea, né? Certo? Da mesma forma, no caso da amplitude, nós tínhamos, nas modulações de amplitude, tínhamos aquele Ka, né? Que era o quanto a mensagem mexe na amplitude da portadora. Agora aqui temos Kp ou Kf, né? Mas é uma sensibilidade também do modulador, ou seja, aqui é o quanto a mensagem mexe na fase, aqui representa o quanto a mensagem mexe na frequência. Vejam que as duas expressões são expressões não lineares, né, em relação à mensagem, ou seja, aumento da amplitude da mensagem em nenhum dos dois casos, em nenhum desses dois sinais aqui, se reflete em aumento ou diminuição da amplitude do sinal modulado, né, do SDT, porque a mensagem está aqui dentro do ângulo do cosseno, ou seja, é um processo de modulação não linear, né, que vai ser um pouco mais complexo, digamos, estudar, né, por exemplo, como que se comporta isso no domínio da frequência, como vamos ver daqui a pouco, ok? Então, aqui embaixo eu estou mostrando então duas figuras que basicamente nos ilustram, né, a relação que há entre as duas modulações,
Vejam que nessa primeira figura aqui está sendo gerada um sinal FM, né? Uma onda FM. Aqui seria então MDT, passa a ser MDT por um integrador, né? E depois por um modulador de fase, que faz essa expressão que está aqui. Se eu faço isso, eu consigo um sinal FM. Da mesma forma aqui, né? Entra MDT aqui, passa-se por um diferenciador e depois por um modulador como esse aqui, que seria um modulador FM, né? De frequência. E o resultado vai ser esse sinal aqui em cima, né? Se vocês fizerem as continhas, vão verificar. Ou seja, que as duas modulações, basicamente, elas têm as mesmas propriedades, né? Em uma, eu estou jogando a mensagem na fase, em outra na frequência, mas como fase e frequência não são independentes, né? Então, as duas modulações têm as mesmas propriedades. Então, daqui para frente, a gente vamos ficar só com, ou seja, todos os cálculos que vamos fazer para determinar o conteúdo de frequência e outros parâmetros dessas modulações e como que elas são geradas, né, na prática, será feito acima da modulação de frequência, que é, em definitiva, a modulação que a gente conhece, né? Que a gente usa, né? A FM, a rádio FM usa essa modulação aqui, certo? Então daqui para frente vamos nos referir sempre à modulação de frequência, mas os resultados que vamos obter valem também para modulação de fase, ok? Então, bom, de novo aqui estou mostrando essa figura, né? Aqui seria, na verdade, essa figura está representando a modulação de fase. Essa figura aqui está representando um sinal modulado em frequência, né? Aqui dá para mais ou menos, se a gente olhar esta figura e a mensagem, dá para ver, olha, aumenta a amplitude da mensagem, ou seja, nesse tempo aqui, até aqui, vejam como vai aumentando a frequência instantânea, ou seja, os ciclos vão ficando mais próximos, né? Os cruzamentos por zero vão ficando mais próximos. O sinal aqui vai aumentando a sua frequência. Começa a diminuir, a partir desse ponto aqui, diminui a amplitude da mensagem até aqui, e vejam como vai aumentando, vai diminuindo a frequência, ou seja, vão se espaçando mais os cruzamentos por zero do sinal. Então a frequência aqui aumenta, desculpe, a frequência aqui vai diminuindo, depois começa a aumentar a mensagem, a amplitude da mensagem, começa a aumentar novamente a amplitude da frequência, a frequência do sinal modulado, né? E assim vai, né? Ou seja, é um processo de modulação não linear, né? Onde as variações de amplitude da mensagem se traduzem em variações da frequência instantânea disso aqui, né? Ou seja, que dá para imaginar que se eu aumento a amplitude aqui, aumento a frequência, o sinal vai ocupar mais largura de banda, né? Então vamos ver agora como determinar isso, qual a largura de banda que isso ocupa, né? Isso não está claro, não podemos assim enxergar facilmente como a gente conseguiu enxergar nos casos das modulações de amplitude. Então, algumas propriedades dessas formas de onda, ou seja, propriedades de onda com modulação angular, tanto modulação de fase quanto modulação de frequência. Bom, constância da potência transmitida. Então, a potência transmitida é constante, independe da amplitude da mensagem, né? Ela é igual a meio a C quadrado, né? A C é a amplitude da portadora, e essa constância dá para enxergar daqui, ou seja, como a envoltória é constante nos dois casos, né? Então, independentemente das variações de frequência aqui, a potência desses dois sinais é a C quadrado sobre 2, certo? E a C seria esse valor de amplitude aqui, que é constante, né? Todos esses picos aqui chegam em AC. Então, essa seria uma primeira propriedade. Não linearidade do processo de modulação, então isso acabamos de falar aí, né? Ou seja, variações da amplitude da mensagem não se traduzem em variações da amplitude da portadora, né? Irregularidades dos cruzamentos por zero, porque é nessa irregularidade, de fato, que a informação está sendo transportada, né? Por essas ondas com modulação angular, né? Dificuldade de visualização da forma de onda da mensagem, né? Ou seja, diferentemente daqui, né, que a gente enxergava a forma de onda da mensagem olhando esse envoltório aqui, né? Aqui não conseguimos enxergar isso, né? E por fim, relação de compromisso entre o aumento da largura de banda de transmissão e a melhora do desempenho em relação
ao ruído. Então, isso aqui é uma questão importante que nós vamos ver um pouco mais na frente, mas isso aqui é uma das razões de ser da modulação FM. Ou seja, vamos ver que a gente consegue melhorar o desempenho na presença de ruído, aumentando a largura de banda. Ou seja, fazendo o sinal ocupar mais banda. Quanto mais banda o sinal ocupe, melhor será o desempenho, né, em relação ao ruído. E com isso, bom, vamos ver, haverá um processo, haverá um compromisso, né? Porque bom, sabemos que a largura de banda é um recurso escasso, né? Um recurso limitado. Então, só para que vocês tenham uma ideia, né? Um canal de rádio AM, falei isso para vocês em aulas anteriores, né? Um canal de rádio AM ocupa 10 kHz de largura de banda, enquanto que é o dobro da largura de banda da mensagem que é enviada por esse canal. Então, as larguras de banda das mensagens que são transmitidas por rádio AM é de 5 kHz. É por isso que não dá para transmitir áudio de boa qualidade pelo rádio AM. Já a largura de banda de um canal FM é 200 kHz, né? É bem mais do que o dobro, da largura de banda da mensagem que se transmite. A largura de banda da mensagem, ou seja, do áudio que se transmite por uma rádio AM é 15 kHz, que já garante uma boa qualidade, né? É quase o limite do que a gente consegue escutar, né? Mas a largura de banda é bem mais do que o dobro, é mais de 10 vezes, 200 kHz. Por quê? Bom, isso nós vamos ver, é para lidar com esse compromisso aqui, né? Lidar com essa troca de largura de banda por ruído, por desempenho de ruído. E isso nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Para poder ver como que esse compromisso se dá, primeiro temos que saber, bom, como que se calcula essa largura de banda, né? Como que se calculam esses 200 kHz? Qual é a conta? Como fazer isso, né? Então vamos ver isso logo em seguida aqui. Então vejam que o sinal FM é essa primeira expressão que estou colocando aqui, né? Então estou repetindo, né, aquela expressão do slide anterior, né? Esse aqui é um sinal com modulação FM. Eu não posso simplesmente aplicar a transformada de Fourier a esse sinal para ver qual que é o espectro de amplitude desse sinal, precisamente pelo fato de não haver uma relação linear, né, entre a mensagem e esse sinal aqui. Então, para podermos equacionar o espectro, né, do sinal FM, né, ou seja, a representação, porque obviamente que haverá um espectro, haverá uma representação no domínio da frequência, isso aqui, né? Eu vou apelar àquela representação através da envoltória complexa que nós vimos lá no final do primeiro tema, ou seja, a representação de sinais passafaixas, né? Um sinal FM é um sinal modulado e, como todo sinal modulado, é um sinal passafaixa, né? E qualquer sinal passafaixa ele pode ser representado por uma expressão como essa aqui, né? A parte real de uma envoltória complexa, ou seja, de uma função complexa que chamamos de envoltória complexa, vezes a exponencial complexa, é a J do πfct, né? De forma tal que qualquer sinal passafaixa eu posso gerá-lo por aquele modulador em quadratura que nós estudamos lá no finalzinho do primeiro tema, né? Vejam que eu posso colocar essa expressão nessa forma, e seria essa expressão intermediária que está aqui, né? Eu não vou resolver aqui todos os passos, mas é simples verificar, né, que se eu substituo essa exponencial aqui, né, essa exponencial toda aqui por cosseno mais jseno e tiro a parte real, eu vou ter essa expressão que está aqui em cima, né? Ou seja, que a representação complexa do sinal FM é essa expressão que está aqui. E como essa expressão que está aqui, eu sei que é nessa forma, ou seja, uma envoltória complexa vezes a exponencial complexa, então a envoltória complexa, né, do sinal FM é esse sinal que está aqui, certo? E eu vou colocar aqui embaixo, ou seja, que a envoltória complexa, lembra que usávamos a notação STU, né? Então STU dt é a envoltória complexa de SDT, né?
es dada por eso todo aquí que está multiplicando exponencial complexa. Esa primera parte aquí, ¿no? AC veces C elevado a J2 pica F integrado de M de tau. E lembrando que essa envoltória complexa, que é uma função complexa em geral, né? E eu posso representá-la na forma polar, dessa forma aqui, né? Uma envoltória, ou seja, um módulo, né? Vezes a face, né? Onde, neste caso, essa envoltória é o AC, é constante, né? Já vimos isso. E a fase seria, então, tudo isso aqui, né? Também eu posso representar essa envoltória complexa na forma cartesiana, que era componente em fase, componente em quadratura, e seria essa representação que está aqui embaixo. Ou seja, que essa representação, essa outra aqui e essa outra aqui são equivalentes. É a envoltória complexa. Mas a que nos vai interessar aqui agora, nós vamos trabalhar acima desta representação aqui que eu estou apontando aqui, né? Então, para que serve a envoltória complexa? Quando vimos isso lá no primeiro tema, pode ser que essa pergunta tenha surgido, não, para que serve isso? Bom, isso serve porque eu sei que toda a informação contida neste sinal aqui está contida na envoltória complexa. A única diferença entre a envoltória complexa e este sinal aqui é que, olhando no domínio da frequência, o espectro deste sinal está centrado em FC, enquanto que o espectro deste sinal está centrado em zero. Este sinal é de baixa frequência, é passa baixa, mas a forma do espectro é a mesma. É o mesmo espectro, os dois sinais têm o mesmo espectro, só que esse aqui centrado em FC e este aqui centrado em zero. O que quer dizer isso? Que se eu agora quero calcular o espectro deste sinal, ou de qualquer sinal passa-faixa, e se esse cálculo está difícil de ser realizado diretamente acima desse sinal aqui, por conta dessa não linearidade, não posso aplicar transformada de Fourier, de repente, e muitas vezes de fato isso é assim, né? E eu consigo sim fazer esse cálculo acima deste sinal, né? Que não tem mais aquele FC aqui, né? Não tem esse cosseno aqui do FC, né? E se eu consigo fazer esse cálculo aqui, e aí eu sei que esse espectro é esse mesmo, só que derrocado para a frequência FC. Então vamos nos centrar acima dessa envoltória complexa, né? Para ver se conseguimos fazer isso, né? Então vamos continuar aqui. Antes de fazer isso, vamos particularizar, né? Para podermos simplificar um pouco a análise que vamos fazer, né? Esta expressão aqui, esse M de tau aqui, é a mensagem, e essa mensagem pode ser genérica, qualquer mensagem. Ou seja, um sinal que ocupa uma determinada faixa de frequência lá nas baixas frequências, né? Então, como eu tenho esse integral e esse sinal genérico aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse sinal vai ser um sinal de um único tom senoidal, ou seja, de uma única frequência. Isso vai fazer com que a gente consiga manipular matematicamente isso aqui, e depois vamos generalizar para qualquer mensagem, né? Sem perda de generalidade, né? Então, isso que vamos fazer aqui. Então, vamos supor que M de T, essa primeira forma de onda que está aqui, vamos supor que M de T é um tom senoidal. Que coisa é um tom senoidal? Um sinal de uma única frequência, FM. Neste caso, estou chamando de FM, uma frequência de áudio, né? Então, é como se eu pegasse uma componente lá da faixa de áudio e essa aqui, né? Então, a M seria a amplitude da mensagem e FM a sua frequência. E aqui estaria essa forma, né? Então, essa seria a mensagem. Amplitude AM, frequência FM. Essa figura que eu estou mostrando aqui é a frequência instantânea. Ou seja, isso aqui é a frequência instantânea em função do tempo. Como a frequência varia em função da mensagem. Veja que isso aqui é frequência. O eixo Y aqui é frequência, não é amplitude, né? É a frequência instantânea. Então, lembrem que agora há pouco nós mostramos acima de uma figura como essa aqui. Aumenta a amplitude, a frequência instantânea aumenta. Diminui a amplitude, a frequência instantânea diminui.
Então é isso que nós estamos mostrando aqui, como que se dá essa variação da frequência instantânea. Então vejam que a frequência instantânea inicialmente, né, quando não há mensagem nenhuma na entrada do modulador, é FCE, né? E então essa frequência começa a variar em volta de FCE de acordo com a mensagem, né? E bom, como a mensagem aqui é essa aqui, então a variação tem a mesma forma, né? Certo? Então vejam que então aumenta a amplitude da mensagem, vai aumentando, começa a aumentar a frequência instantânea para cima do FCE, então começa a se afastar do FCE até esse pico aqui, né? Quando a mensagem é máxima, quando chega a M, começa então a diminuir a mensagem, a amplitude da mensagem, começa então a diminuir a frequência instantânea, e nesse, quando a mensagem é menos a M, então aqui tem esse pico negativo aqui, negativo não, é o máximo afastamento então para baixo, né, de FC, né, certo? E esse afastamento máximo aqui, né, esse afastamento máximo aqui está sendo chamado de delta F, né? Esse delta F aí é esse afastamento máximo. Então eu vou mostrar aqui agora a expressão aqui. Então FC, vejam que já tínhamos colocado isso quando definimos, né, a variação quando definimos o sinal FM, né? Então a frequência instantânea variava de acordo com a mensagem, de acordo com essa expressão aqui, né? Então essa a expressão desta figura que está aqui é FCE mais KF vezes MDT. Então o KF vai determinar até onde vai isso aqui, né? Esse KF é um botãozinho, né? Se se afasta mais ou se afasta menos, o KF vai determinar. Depois vamos ver, né, como escolher o valor de KF, né? Então essa curva aqui segue essa expressão que está aqui, né? Como o MDT estamos supondo que é igual a isso aqui, né? Então aqui eu substituo e esse KF vezes AM é o que está sendo chamado de delta F, né? Então quando a amplitude da mensagem é AM, né? Quando chegou nesse ponto aqui, então aqui em cima, exatamente, isso aqui vai valer KF vezes AM, né? Certo? Porque o cosseno vai valer 1, né? KF vezes AM, e isso vale delta F, ou seja, FC mais delta F, ou seja, que esse delta F é chamado de desvio de frequência. E o que é delta F? É basicamente o máximo afastamento que a frequência instantânea terá em relação a FC, tanto para cima quanto para baixo. Então veja que aqui em cima é FC mais delta F, aqui embaixo, né, aqui é FC menos delta F. Na medida que aumenta o KF, isso aqui seria maior, né, certo? Então esse é o máximo afastamento. Quer dizer que a frequência dessa portadora aqui embaixo, né, ela está variando entre FC mais delta F e FC menos delta F. Isso já pode ir nos dando uma ideia, né, de quanto será a largura de banda desse sinal aqui, né? Então, provavelmente é algo em volta de 2 vezes delta F, né, porque eu estou centrado em FC e chego em FC mais delta F para cima e FC menos delta F para baixo, né? Mas não é tão assim, não é uma relação linear assim clara que dê para dizer que é 2 vezes delta F, né? Vamos chegar lá, vamos ver aonde qual que vai ser a largura de banda desse sinal, certo? Então, entendido essa figura aqui, que é importante entender essa figura aqui, tá? É bem importante entender exatamente que coisa é esse desvio de frequência. Veja que o desvio de frequência sempre está associado à máxima amplitude. A definição, né, e isso aqui está assim mesmo lá no livro, né, a definição de desvio de frequência, matematicamente, eu estou colocando aqui como KF vezes AM, porque eu estou me referindo a esta mensagem em particular, cuja amplitude é AM, né? Mas se a mensagem fosse uma mensagem que fosse uma soma de cossenos, né, ou seja, um sinal de áudio mesmo, né, e eu teria que simplesmente dizer, olha, delta F, haveria um delta F, né, também, que seria KF vezes a maior amplitude que aquele sinal atingir, né, ou seja, que esse desvio de frequência, esse máximo afastamento, né, em relação a FC, sempre estará associado ao valor pico da amplitude da mensagem. Então, geralmente, lá no transmissor, eu tenho que saber qual que é esse valor pico. Isso muitas vezes é feito simplesmente normalizando para algum valor a amplitude
da mensagem que está sendo colocada lá no modulador, ok? Então vamos continuar então, né? Então, sabendo que isso já tínhamos visto lá quando definimos a frequência instantânea, né? Que a frequência instantânea é proporcional à derivada do ângulo da portadora, né? Então, neste caso, e quando eu falo aqui neste caso, é neste caso particular, ou seja, em que MDT é igual a isso aqui, né? Estamos particularizando. Neste caso, o ângulo do sinal FM será dado por essa expressão aqui, né? É simplesmente calcular aqui, né? Multiplicar por 2π é integrar a frequência instantânea, né? 2π integrar de 0 a t da frequência instantânea, e sabendo que a frequência instantânea é dada por essa expressão que está aqui, né? Então, seria 2π FCT mais, já fazendo a integrada do cosseno lá, ΔF dividido FM vezes seno de 2π FMT. Ok? Então, isso é igual, vai dar como resultado isso aqui, né? Ou seja, esse seria o valor do ângulo da portadora do sinal FM quando, repito, quando a mensagem é este caso particular aqui, tá? Então, aqui nessa expressão, esse beta aqui é esse produto aqui, esse quociente aqui, ΔF dividido do FM. Então, esse beta é chamado de índice de modulação, né? Vejam que beta, o que vai ser beta aqui? Bom, beta é, podemos dizer que é o máximo afastamento que terá a face desse sinal, né? E vejam que o máximo afastamento que terá a face deste sinal, que é tudo isso que está aqui, é quando esse seno vale 1, então isso aqui vale beta, certo? Portanto, beta se dá em radianos, né? É o índice de modulação. Ok, então sabendo isso, como que ficaria o sinal FM? Então agora eu vou pegar a expressão do sinal FM, né? Essa expressão aqui, tá? E vou jogar aqui dentro essa mensagem que nós estamos particularizando, né? Então, o sinal FM e a sua respectiva envoltória complexa, né? Isso aqui, essa envoltória aqui, vão ficar dessa forma aqui. Já substituindo tudo que vai dentro, ou seja, já resolvendo o integral e tudo lá, né? De acordo com essa solução aqui, né? Esse seria o sinal FM. Repito, esta é a expressão de um sinal FM quando a mensagem é um único tom senoidal de frequência FM, né? E esta então vai ser a sua envoltória complexa. Ou seja, que quando eu coloco este sinal como sinal de mensagem em um modulador FM, o sinal de saída desse modulador é esta expressão que está aqui. E a sua envoltória complexa é esta expressão que está aqui. Ok? Vejam que essa expressão que está aqui é uma função periódica, é uma exponencial complexa. É uma exponencial complexa. Portanto, isso aqui é uma função periódica. Ou seja, que a envoltória complexa, que é isto aqui, é uma função periódica. E como ela é uma função periódica, ela pode ser expandida em uma série de Fourier, como qualquer função periódica. E a expansão em série de Fourier, aqui estou usando série de Fourier exponencial, né? Estaria dada por essa expressão. Nós vimos isso lá nas primeiras aulas, né? Essa aqui é a expressão de uma função da série de Fourier de uma função periódica. Neste caso, a função periódica é esse tipo de t, que é isso aqui, a envoltória complexa. E lembra que essa expressão é dada por os CNs, né, que são os coeficientes complexos de Fourier, a somatória, né, dos CNs vezes essa exponencial complexa de frequências discretas, né, múltiplos da frequência fundamental, que neste caso é o FMS aqui, né? Se eu quero então saber, e lembrem que nós fizemos isso por exemplo, fizemos isso com um sinal de onda quadrada, né, de onda de trem de pulsos retangulares, né? Se nós quisermos saber qual que é o espectro então desse sinal aqui, basta calcular os CNs, né? Basta calcular os CNs e com isso a gente teria o espectro. Como que ficaria a expressão do CN? Tinha lá uma fórmula lá, quando revisamos lá
la serie de Fourier, né? Então, de novo, aqui estou repetindo, essa seria a representação em série de Fourier da envoltória complexa, e o Cn é dado por essa expressão aqui. Da onde que tirei essa expressão? Lá, quando busquem lá no slide da primeira parte lá, a série de Fourier, esses seriam os Cn, os coeficientes complexos de Fourier, que é dado por essa expressão, e aqui então, aqui embaixo, eu estou substituindo, né, esse tio de t pela sua expressão, né, que era esta aqui, né. Estou substituindo por esta expressão aqui. Aí ficaria então essa expressão aqui. O sea, que essa seria a expressão para calcular os CNs. Se eu consigo calcular os CNs, eu já tenho o espectro de frequência do sinal da envoltória complexa e, portanto, eu sei que deslocando isso para FC, eu automaticamente tenho o espectro de frequência do sinal FM. Primeira questão que já podemos ir vendo é que o espectro vai ser discreto, né? Porque lembrem que isso aqui é um espectro discreto, né? Haverán linhas espectrais espaçadas de FM Hz. Quais impulsos de todos esses infinitos aqui, né? Quantos impulsos de fato têm amplitude significativa, né? E isso vai depender desse beta aqui, né? Desse índice de modulação. Então, para analisarmos isso, vamos olhar aqui nessa função. Então, aqui está plotada a função de essa função de Bessel, né? Tem essa forma aqui, né? Então, aqui está Jn de beta, que é dado por essa expressão aqui, em função de beta, né? E para distintos valores de n, aqui, na verdade, até n igual a 4, né? Então, J0, J1, J2, J3 e J4, né? Vamos ver que os valores negativos, né, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, os valores dessa função para n negativo, né, elas estão associados aos valores para n positivo, como vamos ver agora mesmo aí, né. Então, vamos ver algumas propriedades dessa função, olhando essa figura aqui, que vamos poder dizer até onde que vai aquele infinito lá que acabamos de falar aí, né. Então, algumas propriedades de Jn de beta. Bom, primeira questão, para n par, temos que Jn de beta é igual a J menos n de beta. Ou seja, significa que quando n é par, por exemplo, J2 de beta é igual a J menos 2 de beta. J4 de beta é igual a J menos 4 de beta. E assim vai. Para n ímpar, acontece a mesma coisa, o que inverte o sinal, né? Então, por exemplo, J1 de beta é igual a menos J menos 1 de beta. J3 de beta é igual a menos J menos 3 de beta e assim vai, né? Ou seja, que se cumpre isso aqui, né? Enfim, isso como para os efeitos nossos, quando queremos analisar a resposta à amplitude, o espectro de amplitude, nós enxergamos o módulo, né? Então, tanto faz. Ou seja, que olhando o módulo, o valor modular dessa função, então os valores de J-1, J-2, J-3, J-4 e assim por diante serão os mesmos, esses que estão aqui mostrados aqui, né? Ou seja, considerando o módulo, né? Então essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, e essa propriedade aqui é importante, né, para essa análise que estamos fazendo, né? Diz o seguinte, para valores pequenos do índice de modulação, então valores pequenos do índice de modulação, estamos falando de que beta bem menor que 1, tipo 0.1, 0.2, por aí, beta pequenininho. Para valores pequenos do índice de modulação beta, temos J0 de beta é aproximadamente igual a 1, então vamos olhar aqui na figura. Então, valores pequenininhos de beta, ou seja, estamos aqui bem perto da origem aqui, né? Então, J0 de beta é aproximadamente igual a 1, aqui em cima. J1 de beta é aproximadamente igual a beta sobre 2, né? Então, J1 de beta seria essa segunda curva aqui, né? J1 de beta seria aproximadamente igual a esse valor aqui, meio, né? Essa curva aqui, para beta pequenininho.
E todos os outros valores para n maior ou igual a 2 são praticamente iguais a zero. Vejam que essas curvas aqui elas não saem logo assim na origem, elas têm como um limiar, né? Na medida que vai aumentando m, esse limiar até aumenta, né? Ou seja, que a partir de n igual a 2, já para valores pequenos de beta, elas não superaram esse limiar aqui. Portanto, podemos aproximar todas as outras funções a zero. Certo? E beta, lembrem que é o índice de modulação, né? É aquela relação entre ΔF e Fm, certo? Ok, então, tendo em conta essas três, e a última, né? A última expressão, a última propriedade, é essa aqui. Ou seja, a soma desde menos infinito até infinito de todos esses jn de beta é igual a 1. Tá? É uma propriedade da função. Então, isso significa que quando a gente olha essa expressão aqui, né? Porque veja que o que nós estamos querendo é determinar a largura de banda deste sinal, ou seja, como que é esse espectro. Eu quero plotar o módulo disso aqui. E aqui tu está dizendo que tem infinitos impulsos, mas serão infinitos mesmo? Bom, depende de beta. Porque agora estamos vendo que se beta for pequenininho, bom, esse n, somente esse jn somente tem valores distintos de 0 para 0 e 1, para n igual a 0 e n igual a 1. Né? Na medida em que beta aumenta, esses valores começam a ter diferentes de 0, esse jn, né? Certo? Então, ou seja, que isso depende muito de beta, depende muito do valor de beta. Então, para podermos chegar a estimar, então, de fato, quanto que esse jn aqui, de fato, vai ter uma amplitude significativa, vamos dividir essa análise em duas partes, né? E a primeira parte a gente vai chamar de sinal FM de banda estreita, né? Que seria o caso em que beta é bem menor que 1 radiano, ou seja, seria o caso em que a gente pode aplicar essa propriedade segunda aqui, né? Ou seja, valores pequenos do índice de modulação, que seria o caso de FM de banda estreita, né? Então, se a gente considera então um valor de beta bem pequeno, significa que os únicos valores da função de Bessel que nos interessam são J0 e J1, o resto é zero. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa expressão aqui, eu vou pegar essa expressão aqui, e simplesmente vou considerar que os únicos valores de n que me interessam aqui são menos 1, 0 e 1. De 2 para cima, não vou considerar porque o jn vai ser aproximadamente igual a 0. Então, é isso que está sendo feito aqui, nessa expressão aqui. Então, essa expressão aqui é precisamente aquela mesma que acabei de mostrar, onde eu somente estou considerando j menos 1 de beta, j1 de beta e j0. E o resto é igual a 0. Como pela propriedade 1, j1 de beta j1 de beta é igual a menos j menos 1 de beta, então eu posso agrupar esses dois aí e chegar então a essa expressão aqui embaixo, né? Certo? Então, j menos 1 pela aproximação é igual a meio, na verdade é igual a menos meio, né? j1 é igual a meio e j0 é igual a 1, de acordo com isso aqui, né? Certo? Ou seja, j1 desculpe, meio não, beta sobre 2, ou seja, j1 vale beta sobre 2, j0 vale 1 e j menos 1 vale menos beta sobre 2 por conta desta outra propriedade aqui, né? Se eu substituo esses valores aí, ou seja, menos beta sobre 2, 1 e beta sobre 2, obtenho essa expressão que está aqui. E essa figura que está aqui embaixo é simplesmente um diagrama de bloco que segue essa expressão aqui. Então eu teria então a onda modulante, né, que seria o MDT, passa por um integrador para virar esse seno aqui, né, esse seno que eu estou marcando aqui, certo? Aqui então eu tenho um modulador produto igualzinho àqueles que usamos na modulação de amplitude para fazer esse produto aqui. Então vejam que eu estou multiplicando o seno, que é o cosseno passado pelo integrador, que é a mensagem, por uma portadora que é o seno. Então eu tenho a portadora cosseno, né?
e passar por um transformador de Hilbert aqui, né, um desfasador para gerar o seno. Aqui tenho esse produto, né, ponderado por beta, né, e depois eu vou somar. Eu vou somar a componente de portadora aqui. E isso vai gerar como resultado um sinal FM de banda estreita. Se a gente olhar esse circuito aqui e essa expressão aqui, é similar à modulação AM. Lembram que a modulação AM tinha o produto da portadora com a mensagem, que é esse termo que está aqui, certo? E ainda uma componente de portadora, né? Somada, que é esse termo que está aqui. Portanto, eu sei qual que é a largura de banda desse sinal. Se eu represento agora esse sinal no domínio da frequência, basicamente o esboço qual seria? O esboço qual seria? Um impulso em FZ e dois impulsos, né? Então esse aqui é FCE, esse aqui é FCE mais FM, né? Esse aqui é FCE menos FM. E a mesma coisa aqui do outro lado, né? Certo? Menos FC mais FM. E esse aqui seria menos FC menos FM. Portanto, é igualzinho que um AM. É igualzinho que um AM. Ou seja, que FM de banda estreita é o mesmo que AM. É o mesmo que AM. Ele ocupa qual largura de banda? 2 vezes FM. O sea, a largura de banda disso aqui é essa largura de banda aqui, igual a 2 vezes FM. Ah, mas não tínhamos falado que havia um compromisso de largura de banda para ruído. Ah, sim, mas não é para FM de banda estreita. FM de banda estreita nos serve para entender de aqui para frente como que funciona a FM prática, que é FM de banda larga, né? E ainda vamos ver que quando da implementação, né, de um modulador FM, ele é parte geralmente de um modulador FM de banda estreita, certo? Mas isso vamos ver um pouco mais na frente. Então isso aqui seria FM de banda estreita, né? O que acontece se aumenta beta? Se aumentamos beta, e aí então seria FM de banda larga. Então vejam, essa ilustração vamos fazer, ou seja, a resposta a essa pergunta, né, o que acontece quando aumenta beta, né? Vamos fazer a partir dessa figura. Antes dessa figura, deixa eu voltar atrás aqui um momento, só para fechar essa parte aqui, quando vimos as propriedades da... Faltou aqui ver para que serve essa terceira propriedade. Vejam que a partir dessa equação, né, se eu quero então, sabendo essa propriedade aqui, né, se eu quero então calcular a potência média do sinal FM, né, e conhecendo isso aqui, então eu vou voltar aqui no slide onde tínhamos a expressão, né, então olhando essa expressão aqui, se eu quero então calcular a potência média desse sinal, como que ficaria? Ou seja, como que ficaria a potência média deste sinal aqui? Então a potência média seria igual a isso aqui. Meio. Veja que o que eu tenho aqui é basicamente uma soma de cossenos, né? Cujas amplitudes estão sendo multiplicadas por Jn de beta, né? Certo? Lembrem que a potência de um cosseno é amplitude quadrada sobre 2. Então, a potência de uma soma de cossenos é a soma das potências dos cossenos individuais, né? Ou seja, que é isso, matematicamente ficaria assim, 1 meio de AC ao quadrado, né? Vezes a soma desde n igual a menos infinito até infinito, né? De Jn de beta. Mas esse segundo termo, essa soma aqui, é precisamente essa propriedade aqui, ou seja, essa soma, né? De Jn de beta, desculpem, de Jn de beta ao quadrado, tá? Jn de beta ao quadrado. Essa soma é precisamente essa propriedade aqui, ou
sea, cuando yo tengo a soma de menos infinito de infinito de j n cuadrado del beta es igual a 1. Por tanto, esa expresión aquí va a ser igual a 1 medio de AC cuadrado, que es lo que teníamos visto ahora a pouco aí, quando vimos as propriedades de sinais com modulação angular, ou seja, essa primeira propriedade, né? Constância da potência transmitida, é basicamente o que acabamos de verificar, né? E nós tínhamos visto que essa constância dessa potência se enxergava, né? A partir do fato de o sinal ter a envoltória constante, né? Como está sendo mostrado aqui, né? Então, matematicamente, vemos que, de fato, essa análise bate com isso, né? Ou seja, nós chegamos a fazer uma análise que nos leva, né, de fato, a equacionar uma forma de calcular essa potência que, de fato, nos diz que é isso mesmo, né? Que é 1 meio AC quadrado, independentemente da mensagem. Ok? Então, o que acontece quando o beta não for pequenininho, ou seja, quando for um FM de banda estreita? Então, vamos analisar essa figura aqui. O que é que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando aqui essa expressão, né? Ainda continuamos nesse caso particular, né? Eu estaria mostrando esta expressão. Veja que se eu plotar essa expressão, esta expressão aqui, né? O que eu teria? Vou tentar fazer aqui um esboço. O que eu teria? Eu teria o eixo F, né? E aqui eu teria então FC. Aqui estaria o zero, né? Aqui eu teria FC, impulsos. Impulso para cá, impulsos. A distância, ou seja, a separação entre esses impulsos é FM, né? E em princípio eu teria infinitos impulsos. A mesma coisa aconteceria por aqui, né? Em menos FC. Certo? A mesma coisa, não vou usar aqui, né? Então, o que está sendo mostrado nesse slide que eu vou mostrar agora aí é precisamente essa parte aqui. Eu só estou mostrando, só para que fique mais fácil de visualizar, né? A parte positiva do espectro, mas haveria, né, uma parte negativa, obviamente, né? Então, esse impulso aqui que está em 1, né? Ou seja, essa frequência aqui, né? Essa frequência aqui, desculpe. É FC, certo? Essa frequência aqui é FC, certo? E a mesma coisa aconteceria na frequência negativa, né? Então, nessa primeira figura que eu estou mostrando aqui, o que é que está acontecendo? Para entender o que acontece com o processo de modulação. O valor FM é fixo, né? Então, FM é a frequência da mensagem. E lembrem que ainda, vou escrever aqui, né, para não esquecer, ainda nós estamos em um caso particular em que M de t é igual a M cosseno de 2π FMT. Certo? Então eu tenho nesta figura aqui, FM está em um valor fixo, né? FM fixa. A frequência da mensagem é fixa. Como que eu sei que a frequência da mensagem é fixa olhando essas figuras aí? Bom, notem que as linhas espectrais, né, têm a mesma separação entre todas elas, né? Certo? Não, lembrem que a separação está aqui mostrada, né? A separação entre as linhas espectrais é FM. E nas três figuras, né, a separação é a mesma e não muda, né? Não muda essa separação. Isso significa que o valor de FM é o mesmo nas três figuras. E o que está variando aí é a M. Então, a amplitude da mensagem, né? A M é variável. E a amplitude da mensagem que está variando. Então, lembrem que as expressões que a gente precisa aqui para entender o que está acontecendo são essas aqui. Δf
es igual a KF veces AM y beta es igual a delta F dividido F. Então, olhando de cima para baixo, né? As três figuras são para três valores de beta distintos. Então, aqui eu estou aumentando beta. Então, beta igual a 1, beta igual a 2, beta igual a 5. Certo? E aqui, nas três figuras, está sendo aqui representado, né? Está sendo marcado aqui, né? O intervalo de frequência de largura duas vezes ΔF, né? Certo? Então, o que está acontecendo nessa figura de cima para baixo? Eu aumento beta, portanto, como Fm está sendo mantida constante, aumenta ΔF, né? Certo? Então, o aumento de beta provoca um aumento de ΔF, né? E esse aumento, obviamente, que vai acontecendo por conta da amplitude da mensagem que vai variando, né? Então, eu aumento AM, na verdade, aumenta AM, de cima para baixo aumentou AM vezes KF vai aumentar ΔF, e portanto aumenta beta. Então, esse é o aumento que eu estou fazendo de cima para baixo, né? Ok? O que eu observo, né? Que nas três figuras, e obviamente na medida em que eu aumento beta, o que se observa? O número de... O ΔF aumenta, né? O ΔF aumenta, obviamente, né? E isso significa... E o que se observa nas três figuras? Que o número de linhas espectrais com amplitude significativa, ele fica basicamente confinado a esse intervalo de duas vezes ΔF. Esse intervalo vai aumentando de tamanho, né? A largura desse intervalo vai aumentando precisamente porque eu estou aumentando o AM, que faz com que aumente o ΔF, né? Certo? Mas o que se observa é que na medida que eu aumento, mesmo na medida que eu aumento esse beta, aumenta o ΔF, mas sempre, independentemente do valor de beta, o número de linhas espectrais com amplitude significativa fica confinado a esse intervalo duas vezes ΔF. Certo? Ou seja, que isso já está me dando uma ideia de que a largura de banda do sinal FM ela está mais ou menos próxima de duas vezes ΔF, certo? E essa largura de banda depende de beta, né? Depende de AM, certo? Depende da amplitude da mensagem. Se aumenta a amplitude da mensagem, aumenta a largura de banda, né? É aquele compromisso, certo? Se a gente, aqui não está, né? Mas se a gente, veja que já todos esses casos aqui são casos de FM de banda larga, tá? Isso aqui já é FM de banda larga. Então, quando que seria FM de banda larga? Bom, quando o beta é maior que 1. Então, FM de banda estreita era beta muito menor do que 1, e FM de banda larga é beta maior que 1. Se a gente tivesse mais figuras para lá em cima, né? Beta igual a meio, tá? Até chegar em beta pequenininho, a gente chegaria em FM de banda estreita. E o que as figuras estão nos dizendo, né? Que vai chegar uma hora que somente vou ter esses dois impulsos aqui, que era essa figura aqui que fizemos aqui. Né? Ou seja, se eu sigo para lá em cima, diminuindo o valor de beta, até fazer beta pequenininho, eu chego nesse aqui. E esse aqui, beta igual a 2 FM, e seria igual a duas vezes ΔF. Né? Seria esse intervalo, duas vezes ΔF seria duas vezes FM. É a tendência dessa figura, certo? Vai ficar só esses impulsos aqui. Duas vezes ΔF seria igual a duas vezes FM, que seria o caso do FM de banda estreita. Na medida que eu aumento o beta, então, acontece isso que está aqui. Aqui tem uma outra, e esta figura é representativa, né, do processo da modulação FM. Ou seja, é isso que acontece na modulação FM. Aumenta a amplitude da mensagem, aumenta a frequência instantânea, portanto aumenta o ΔF, né? Aumenta, ou seja, até eu chegar em ΔF, né? A frequência instantânea é até ΔF, né? E portanto aumenta a largura de banda do sinal, né? Então, eu estou vendo como que está aumentando a largura de banda do sinal, né? A largura de banda do sinal não é
não se mantém constante, ela depende da amplitude. Esse é o processo de modulação, certo? É claro que se eu chego até aqui, né? Se eu levo o modulador até esse ponto, então aí eu sei que eu tenho que reservar um canal de pelo menos essa largura, né? Para poder transmitir esse caso aqui, né? Que seria a maior frequência que o sinal vai ocupar, a maior largura de banda que o sinal vai ocupar. Aqui, nessa outra figura, é uma figura similar, só que agora é o seguinte, agora está sendo mantida a M constante, então agora nessa figura aqui, a M está fixa, né? Então o valor da amplitude da mensagem está fixado, né? Isso implica que o delta F é constante, né? Se eu não mudo a amplitude da mensagem, né? Delta F não muda, né? Vai ser o mesmo valor, né? E o que eu estou mudando agora é a frequência da mensagem, né? Então agora a FM é variada. Estou mudando a frequência da mensagem. Então vejam que de cima para baixo, de cima para baixo eu estou aumentando FM, né? E vejam que FM continua sendo o espaçamento entre os impulsos, né? Ou seja, isso aqui é FM. Aqui é maior, né? FM é maior, aqui eu estou diminuindo FM. Eu estou diminuindo FM de cima para baixo. Se eu diminuo o FM, né? Lembrem que beta é igual a delta F entre FM. Então essa diminuição ou esse aumento de beta que eu estou vendo aqui, né? Ou seja, a beta está aumentando de cima para baixo porque eu estou diminuindo o FM, né? E se eu diminuo o FM, aumenta a beta, porque delta F está sendo mantido constante. Como que eu sei que delta F está sendo mantido constante? Porque vejam que o intervalo esse aqui, que eu continuo marcando aqui, o intervalo 2 vezes delta F, né? Ele é o mesmo nos três, né? Ele não está aumentando. Então, como eu não estou variando a amplitude da mensagem, então esse intervalo se mantém constante, e o que está mudando aqui é o espaçamento entre as linhas, porque estou mexendo com o FM. Porém, se observa o mesmo fenômeno, o intervalo de frequências, né? O intervalo de frequências de largura 2 vezes delta F contém a maior parte das linhas espectrais que tem amplitude significativa, nas três figuras. Se eu seguisse para lá em cima, né? Ou seja, se eu seguisse para beta B menor que 1, para FM de banda estreita, dá para imaginar, né, que esta figura, esses impulsinhos aqui vão acabar sumindo e vai ficar os dois impulsos igualzinho que esse caso aqui que já tínhamos visto, que seria o FM de banda estreita. Ou seja, que tanto nessa figura quanto nessa figura, nós vemos que a largura de banda de um sinal FM aparenta ser alguma coisa perto de delta F. Então, como não há uma expressão, uma forma de calcular um critério, ou seja, tem que haver um critério, então, da mesma forma que nós vimos vários critérios, né? Lá no início, quando descrevíamos sinais no domínio da frequência, para determinar a largura de banda quando não há uma largura definida explicitamente, como este é o caso, né? Nós vamos usar também aqui critérios, né? Para definir essa largura de banda. Então, o primeiro critério é o critério que mais fácil de usar, mais simples e se usa muito, né? É chamado de regra de Carlson. Então, a regra de Carlson diz o quê? Que a largura de banda de um sinal FM é 2 vezes delta F mais 2 vezes FM. Simplesmente é um pouquinho mais do que... Vejam que ele está dizendo, né? Olhando essa figura aqui, né? Ele está dizendo, olhando essa aqui, que é mais interessante, ele está dizendo que é igual a 2 vezes FM mais 2 linhas, né? Ou seja, é igual a essa largura toda, né? 2 vezes FM mais 2 vezes FM significa que eu entraria essa linha aqui e mais essa outra linha aqui. Então é um critério aproximado que se usa muito para estimar a largura de banda
de sinais FM. Então, é o critério da regra de Carson, então seria simplesmente isso. E tem um outro critério, que é chamado de critério de 1%. Né? E qual é o critério de 1%? Seria esse aqui. Manter o número máximo de frequências laterais significativas cujas amplitudes sejam maior que 1% da amplitude da portadora não modulada. Ou seja, simplesmente é um critério que diz, olha, todas as linhas cuja amplitude seja pelo menos 1% dessa aqui, entram dentro da largura de banda. Né? Então, esse critério dá para calcular, né? Dá para calcular quantas linhas, né? Porque a gente tem a expressão, né? Daquela soma dos JN de beta lá multiplicando as linhas, né? Então, de acordo com esse critério, né? A largura de banda seria igual a isso aqui. 2 vezes N máximo, então N máximo é o número máximo de linhas, né? Vezes FM, onde N máximo, né? É o maior inteiro N que satisfaz essa expressão aqui. JN de beta ser maior ou igual. O sea, que dado um valor de beta, eu sei quanto que vale JN de beta, eu esqueci de dizer, mas essa figura aqui, essa função aqui, a gente encontra tabelas dessa função. Incluso o livro do Hacking, lá nos apêndices, tem uma tabela desta função. Então, dado um valor de beta, eu sei quanto que valem esses valores, né? Certo? O sea, esses valores aqui, J1 de beta, J2 e tal, estão tabelados, né? Portanto, eu posso calcular isso aqui, né? Dado um valor de beta, eu posso saber quanto que vale JN de beta e eu posso saber quanto que é 1% desse JN de beta, né? E daí, então, calcular 2 vezes N máximo, porque lembrem que a largura de banda é a direita e a esquerda de FC, né? Por isso que multiplica por 2. Por exemplo, esses valores estão, para alguns valores de beta, estão tabelados aqui nessa tabela, né? 0,1, 0,3. Então veja que para valores de beta pequenos, né? Aqui seria FM de banda estreita, né? Significa que 2 vezes N máximo é 2. O que está dizendo isso? Que somente vou considerar 2 linhas, que é o que já a gente tinha visto, né? Uma à direita da FC e outra à esquerda da FC. E pronto. Na medida em que aumenta a beta, aí então vão entrando mais linhas, né? A FM comercial usa beta igual a 5. Então haveria que colocar 16 linhas, né? 2 vezes N máximo seria 16, significa 8 linhas, né? Para um lado e 8 linhas para o outro, né? E portanto, a largura máxima, a largura de banda que o sinal vai ocupar seria 16 vezes FM, né? Então, por exemplo, se FM for, sei lá, 15 kHz, seria 16 vezes 15, né? Certo? Essa tabela aqui também, às vezes, ela é presa em forma dessa curva aqui, que é chamada de curva universal, mas é a mesma coisa. Ela nos vai dar a relação banda dividido delta F em função do valor de beta, né? E é essa curva que está aqui, né? Então, com isso dá para estimar a largura de banda. Largura de banda de um sinal FM. Certo? Então, isso, para finalizar essa parte aqui, isso que nós acabamos de, ou seja, essas expressões aqui, né, delta F, FM, né, estavam associadas a aquela mensagem, né, vou repetir aqui, né, todos esses cálculos fizemos supondo uma mensagem MDT igual, eu vou até escrever aqui. Não, vou escrever aqui mesmo. Ou seja, uma mensagem igual a MDT igual a M cosseno de 2π FMT. Tá? Todos esses cálculos nós fizemos para este caso em particular, certo? E se for uma... Então, nós dissemos que delta F era KF vezes AM e beta dizemos que era delta F dividido FM, né? Ou seja, essas definições, esses parâmetros foram feitos acima dessa mensagem. E se for uma mensagem, como podemos generalizar isso para uma mensagem arbitrária qualquer, né? Ou seja,
yo voy a escribir aquí embaixo, considerar um MDT arbitrário, né? É uma soma de cossenos, um sinal de áudio, né? Um MDT arbitrário, né? Com frequência máxima, que já não teria só uma única frequência FM, né? Vamos chamar de W. O sea, vamos supor que eu tenho uma mensagem com frequência máxima igual a W, é a largura da banda W. Então, o que a gente faria? Eu vou abrir aqui essa folha aqui para escrever, né? Então, MDT é uma mensagem arbitrária, uma mensagem arbitrária de frequência máxima igual a W. Então aí eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar um coeficiente de desvio, né? Para não chamar de beta, né? Porque beta foi definido para aquele caso particular de um tom senoidal, né? Coeficiente de desvio. Vamos chamar de D. E que coisa é esse coeficiente de desvio? Esse coeficiente de desvio simplesmente vai ser igual eu vou escrever aqui em cima a máxima amplitude, porque vejam que aqui, né, o beta era delta F dividido FM. Delta F dividido FM. O que seria então esse coeficiente de desvio que vamos definir aqui para generalizar? O sea, en vez de colocar máxima amplitude aqui, vai ser o desvio de frequência, o delta F, né, associado à máxima amplitude da mensagem, né, de MDT, dividido W. Então, isso que seria esse coeficiente de desvio. Ou seja, que esse coeficiente de desvio é equivalente ao beta, né? Só que para o caso geral, que eu tenho uma mensagem, com vários, formada por vários tons senoidais, né? Então eu teria o maior desvio de frequência, que ele estaria associado à máxima amplitude daquela mensagem, que agora não será mais uma AM, né? Então, a máxima amplitude da mensagem, eu teria que determinar qual que é a máxima amplitude da mensagem, qual que é o desvio de frequência que essa máxima amplitude provoca, e dividir por W. Isso vai dar um coeficiente de desvio, que a gente pode chamar também de índice de modulação, mas é equivalente ao índice de modulação. E depois, então, substituir beta por D, né? Que basicamente é a mesma coisa. E usar os dois critérios, né? Carlson ou aquele critério de 1%. De 1%, certo? Então, na sequência aqui nos slides temos exercícios, né, para entender melhor essa parte aqui, né? Mas esse exercício, então, a gente vê na aula síncrona, né? Para poder explicar melhor, né? Que são esses exercícios que estão aqui, né? Que precisamente são exercícios de estimação da largura de banda de sinais FM, né? Mas é basicamente a aplicação desse critério de Carlson. Se a gente
usar os valores, né? Os valores, só para finalizar, os valores típicos, né? Que a FM comercial utiliza, né? Então, FM comercial é a rádio FM, né? Rádio FM. Essa rádio FM que vocês provavelmente já escutaram, né? Com certeza, alguma vez, né? Então, o delta F, né? Que seria esse desvio aqui em cima, né? O desvio associado à máxima amplitude da mensagem, né? Esse delta F é fixado em 75 kHz. Então, isso é uma determinação do órgão regulador. Neste caso, a Anatel, olha, você não pode, o teu sinal não pode provocar um desvio maior que esse. Porque esse desvio vai definir a largura de banda, certo? Esse desvio vai definir a largura de banda. Daí, então, se eu calculo D, né? D seria, então, esse valor, né? 75 kHz, né? 75 kHz dividido por W. E quanto que vale W? Bom, W é igual a 15 kHz. Isso também é determinado pelo órgão regulador. Significa que o sinal de áudio lá que sai do CD, que chega até 20 kHz, primeiro tem que ser passado por um filtro passa-baixa que corta de 15 kHz para cima. Portanto, isso aqui vai ser 75 dividido 15, desculpa, que é igual a 5. Ou seja, que o beta, ou equivalentemente o índice de modulação da rádio FM comercial é 5. Se a gente agora usa o critério de Carlson, né? Vamos colocar aqui o slide, né? Se a gente usa o critério de Carlson, que é esse que está aqui em cima, né? A banda é igual a 2 vezes delta F mais 2 FM, ou 2 vezes delta F mais 1 sobre beta, né? Então, quanto que ficaria a banda? Seria igual a 2 vezes delta F, que é 75, mais FM, que quem que seria o nosso FM? É SW, né? É a máxima frequência. 15. Isso dá 180 kHz. 180 kHz. Então, isso aqui é regra de Carlson. Se agora eu uso o critério de 1%, vamos lá no slide de novo, vamos pegar a tabelinha. Já calculamos o índice de modulação, né, que deu 5, então estamos nessa linha aqui da tabela. Significa que 2 vezes N máximo é igual a 16, né? Aí quanto que seria a banda pelo critério de 1%? 2 vezes N máximo vezes 15, né? Certo? Portanto, seria igual, vou escrever aqui embaixo, a banda seria igual a 2 vezes N máximo, né? 2 vezes N máximo vezes FM, que é 15, né? Vezes 15, 15 não, sim, 15, desculpa, 15 kHz, né? E N máximo é igual a 16, né? Da tabela, né? Para beta igual a 15, ou para beta equivalente a D igual a 5, né? Daquela tabela. Ou seja, que isso aqui ficaria 2 vezes 16 vezes 15, né? Isso seria então 30, né? Vezes 16. Não, tem algum erro aqui. Só um momento. Deixa eu voltar de novo aqui a 2 vezes. Desculpe, 2 vezes N máximo é 16, né? O erro estava aqui, né? Ou seja, 2 vezes N máximo na verdade é 16, né? Não tem esse 2 aqui, tá? É 16 vezes 15 é igual a 240
240 kHz. Então, isso aqui é para a regra de 1%. Então, vejam que a regra de 1% é um critério mais conservador, né? Então, ele estima a largura de banda desse sinal em 240 kHz. A regra de Carlson é uma aproximação um pouco mais grosseira, digamos, né? Ela estima essa largura de banda em 180 kHz. Lá no início da aula eu tinha falado que quanto que ocupa um canal FM? 200 kHz, né? É mais ou menos um valor aí intermediário entre esses dois. Então, um canal FM é 200 kHz e ele está cumprindo com essas exigências. Um índice de modulação de 5, determinado pelo órgão regulador, e uma frequência máxima da mensagem, né, do áudio que está sendo transmitido aí, de 15 kHz, determinado também pelo órgão regulador. Então, vejam como, se eu aumento esse índice de modulação aqui, né, essa banda vai para cima, eu começo a ocupar mais banda, certo? E o objetivo de ocupar mais banda, né, de ocupar uma banda bem maior que esses 15 kHz, bem maior que o dobro desses 15 kHz, como aconteceria em AM, é precisamente para trocar isso por desempenho de ruído, como nós vamos ver mais na frente. Então, bom, vamos terminar essa aula aqui, né? Então, os exercícios que estão indicados, eu vou colocar a solução deles lá no arquivo também, para vocês terem a solução, né? Que são esses dois exercícios aqui. E podemos discutir, então, qualquer dúvida em relação a isso na próxima aula 5. Até mais.